Olá, eu sou Giovana Naia, especialista em planejamento patrimonial e sucessório. E hoje eu queria falar com vocês sobre o PLP 108 de 2024. O Poder Executivo, representado pelo Governo Federal, acabou de apresentar o Projeto de Lei Complementar 108 de 2024, que tem como principal objetivo instituir o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, além de regulamentar a distribuição da arrecadação do IBS, regulamentar o processo administrativo sobre o lançamento de ofício do IBS e dispor sobre o ITCMD, o nosso Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Este projeto de lei vem em continuidade com a aprovação da reforma tributária. Então ele traz especificidades que precisarão ser cuidadas e no tocante ao ITCMD nos traz expectativas que provavelmente vão balançar as estruturas de planejamento patrimonial e sucessório que precisarão ser revisitadas. Eu separei para vocês 5 expectativas de alteração, 5 propostas de alteração do PLP, para que a gente possa acompanhar e entender o quanto isso impacta no nosso planejamento patrimonial e sucessório. O primeiro deles é a tributação de transmissões com vínculo no exterior. O PLP regulamenta a tributação do ITCMD para casos onde o doador ou o de cujos resida no exterior, alinhando-se à decisão do STF sobre o tema 825. Define-se o ente responsável pela cobrança e fiscalização do imposto, dependendo da localização dos bens e do domicílio dos envolvidos. Neste caso, pessoal, a gente tem ali uma previsão expressa. Então, no artigo 179, por exemplo, temos a previsão que, se o de cujos for domiciliado no Brasil, teremos a tributação independentemente da localização dos bens no estado onde era domiciliado o de cujos. No entanto, se ele fosse domiciliado no exterior, independentemente da localização dos bens, a tributação no estado ou Distrito Federal de domicílio do sucessor. Este PLP também prevê, no seu artigo 189, que a República Federativa do Brasil, representada pela União, poderia celebrar em âmbito nacional tratados internacionais para evitar a dupla tributação sobre transmissão causa-mortes ou doação no país ou no exterior. Muito em linha com o que já acontece com acordos para evitar a dupla tributação de impostos de renda, por exemplo. Então, quando a gente fala de rendimentos no exterior, o Brasil, que é adepto da teoria da universalidade das rendas para o residente fiscal brasileiro, ou seja, todo aquele que é residente fiscal no Brasil, que entrega a declaração de imposto de renda no Brasil, deve sujeitar à tributação todos os rendimentos percebidos de qualquer lugar do mundo, mas com algumas exceções, né? A gente não tem tributação ali. Eu devo sujeitar a tributação, mas não tem uma tributação efetiva. Quando eu tenho um acordo para evitar a dupla tributação ou um acordo de reciprocidade de tratamento, a ideia e a autorização que esse PLP traz é que o Brasil possa também firmar tratados a título de compensação de ITCMD. Além disso, o segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a previsão das alíquotas progressivas. A implementação obrigatória de alíquotas progressivas do ITCMD, que pode sim elevar a carga tributária, e a tendência é que os estados adotem mesmo uma progressão mais acentuada. Isso não é nenhuma novidade. A gente já tinha a expectativa de que isso ia acontecer porque foi previsto de maneira expressa na reforma tributária. E no artigo 174 desse PLP, temos a previsão de que, sim, a alíquota será estabelecida na legislação de cada estado e do Distrito Federal, como já é hoje, respeitando a máxima fixada pelo Senado Federal, também como já é hoje, mas prevendo a obrigatoriedade da progressividade em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. A gente já sabia e imaginava que isso ia acontecer. E para os estados que possuem a alíquota fixa, a alíquota flat, como pode ser, por exemplo, considerado o caso do estado de São Paulo, será necessária a realização de uma alteração na legislação estadual que trata do ITCMD. Por obviedade, tá, pessoal? O estado poderia prever ali uma tributação com valores baixos, progressivos mais baixos, mas provavelmente não é o que vai acontecer. Então temos sim uma expectativa de elevação, de majoração da alíquota de tributação do ITCMD por meio da progressividade. Além disso, o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, e eu confesso que eu não esperava, realmente me pegou de surpresa, foi a tributação dos atos societários desproporcionais. Atos como distribuição desproporcional de dividendos e ajuste de capital entre as partes vinculadas, sem justificativa comercial, serão equiparados a doações e, portanto, sujeitos ao ITCMD, o que, obviamente, vai aumentar a litigiosidade devido a essa subjetividade, né? Como é que eu consigo validar essa justificativa comercial para compensação, para esses atos societários desproporcionais?
E nós temos isso previsto de maneira expressa. Quando tratamos do fato gerador de TCMD, quando o PLP traz o fato gerador do TCMD, ele diz que consideram-se como doações para fins de incidência do imposto em transmissões entre pessoas vinculadas. Inciso 1. Os atos societários que resultem em benefícios desproporcionais para sócios ou acionistas, praticados por liberalidade e sem justificativa negocial passível de comprovação. E no inciso 2, o perdão de dívida por liberalidade sem justificativa negocial passível de comprovação. O que acontece aqui? Não é incomum, dentro dos planejamentos patrimoniais, societários, tributários e sucessórios, que se tenha uma dinâmica societária de distribuição desproporcional dos dividendos. O que é isso? Maria e João, cada um possuem 50% das cotas, por exemplo, de uma empresa, de uma holding. Mas, por alguma questão específica de planejamento, Maria tira quase que 90% dos dividendos, percebe esses dividendos de maneira desproporcional à sua participação societária, enquanto João tira muito menos. Às vezes, o desenho não é nem 50-50. Maria e João possuem desproporcionalidade na participação societária de maneira que João tenha 1%, Maria tem 99% das cotas. Mas João recebe 99% da distribuição dos lucros e Maria apenas 1%. Isso é possível de ser feito do ponto de vista societário. O que o PLP traz para a gente é que isso continuará sendo possível, obviamente. No entanto, se não houver uma justificativa comercial e essa distribuição ocorrer ali entre partes vinculadas, haverá sim a consideração dessa distribuição como doação para fins de incidência de ITCMD. Inclusive, eu não sei se isso estava no radar de vocês, se vocês tinham essa noção, tinham essa expectativa. Eu confesso que eu fui pega de surpresa. A quarta alteração que eu trouxe para vocês foi com relação à base de cálculo para transferências de participações societárias. A base de cálculo agora deverá considerar o patrimônio líquido ajustado pelo valor de mercado dos ativos e passivos, além do valor do fundo de comércio. E isso impactará significativamente o planejamento com holdings. Por quê? Alguns estados trazem uma disponibilidade ali, podem trazer uma disponibilidade com relação à base de cálculo da incidência do ITCMD, de maneira que passa a ser mais vantajosa a doação ou a sucessão das participações societárias do que dos ativos diretamente. E por isso que são organizados todos esses ativos concentrados dentro de participações societárias, as famosas holdings. Isso é muito comum, por exemplo, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, não se exige, num processo de doação, a reavaliação do patrimônio que é detido por aquela holding, por aquela empresa. Então, acaba ficando muito mais barato fazer uma doação de uma holding que detenha imóveis, de uma empresa que detenha imóveis, do que dos imóveis diretamente. No caso desse PLP, a previsão é que isso não possa mais acontecer, deixando de maneira expressa prevista pelo artigo 171 que a base de cálculo do ITCMD, no caso de cotas ou ações de pessoas jurídicas, a gente vai ter a base de cálculo determinada da seguinte forma. Nos casos em que não houver a negociação em mercado organizado de valor mobiliário, a base de cálculo deve ser calculada com uma metodologia idônea e adequada, devendo corresponder, no mínimo, ao patrimônio líquido ajustado pela avaliação dos ativos a valor de mercado, acrescido do valor de mercado do fundo de comércio. Pois é, essa também é uma que exigirá uma reavaliação do planejamento sucessório de cada pessoa que pensou na estrutura de holding com essa eficiência tributária, principalmente nesses estados que permitem esse tipo de eficiência. Vale dizer que alguns estados já traziam essa necessidade de reavaliação dos ativos dentro da holding e não só considerando o balanço da holding, tá, pessoal? Mas aqui a gente tem uma previsão que irá ser regra geral para todo o país. Por fim, o que também eu não esperava, confesso para vocês, que viesse nesse texto, foi com relação à responsabilidade solidária das instituições financeiras. O que é isso, Giovana? Bem, as instituições financeiras que administram ou custodiam bens serão responsáveis pela retenção e recolhimento do ITCMD, numa expectativa de aumentar a eficiência na arrecadação e mitigar, obviamente, a evasão fiscal. O que acontece, tá? A gente tem o artigo 176 aqui, previsto que serão solidariamente obrigados ao recolhimento do ITCMD, devido pelo contribuinte na qualidade de responsáveis, o doador, o espólio, os notários e, no inciso 4º, a empresa, a instituição financeira e todo aquele a quem couber a administração, a custódia e o registro do bem móvel ou imóvel e seus respectivos direitos objetos da transmissão.
Se já é difícil, se já é um pouco complexo a relação entre instituição financeira e espólio, instituição financeira e inventariante, com essa previsão vai ficar ainda mais, né? Ou não, talvez venha ali para também facilitar e deixar as coisas funcionando de uma maneira muito mais redonda, não sei dizer. Fato que hoje, no movimento de regularização da transmissão do patrimônio pós-inventário e partilha, já é comum a gente encontrar dificuldade mesmo nesse relacionamento. Então, porque às vezes os procedimentos previstos dentro da instituição não se confundem ou não convergem com aquelas previsões legais, enfim. Então a gente tem aí potencialmente um complicador ou eventualmente um facilitador. O PLP 108 de 2024 traz desafios significativos para o planejamento patrimonial e sucessório, demandando sim uma reavaliação das estratégias utilizadas para proteger e transferir grandes fortunas. É essencial estar atento às mudanças para tomar decisões informadas e aproveitar as alternativas disponíveis. A orientação adequada pode transformar estes desafios em oportunidades de otimização patrimonial e sucessória e eficiência tributária. É claro que é indispensável o acompanhamento de um especialista que entenda das expectativas do governo, das perspectivas do mercado e, claro, do seu patrimônio e da sua dinâmica familiar.